Querido filho, querida filha, muito bem-vindo a esse momento de oração, a esse canal. Essa é a oração pela restauração emocional. Convido você a já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, e deixa já agora seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo. E escreve aqui nos pedidos, nos comentários, os seus pedidos de oração, as intenções, o nome das pessoas, as situações pelas quais você deseja que eu ore, que eu reze. E a palavra que nós usaremos para nos inspirar está no Salmo 147, versículo 3, algumas traduções, Salmo 148. Essa palavra vai inspirar toda essa oração pela restauração emocional. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de todas as suas feridas. Só Ele, só Deus, cura os de coração quebrantado e cuida de todas as suas feridas, e sara, em outras traduções, todas as suas feridas. Talvez hoje você esteja com seu coração quebrantado, com muitas feridas. Como dói a traição, não é verdade? Como dói você em um relacionamento, filho, filha, estar sendo ignorado, ter sido deixado de lado, não visto, não amado. Você que tem sido tratado no casamento, no relacionamento, no namoro, com desleixo, com agressividade, com raiva, a pessoa não te escuta mais. Você que foi abandonada, trocada por outra. Você, filho, que foi abandonado, trocado por outro. Deus conhece a dor do seu coração. Você que não consegue ser feliz nos seus relacionamentos, você até muitas vezes diz: eu não tenho sorte no amor. Você queria tanto ter alguém, um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa. Você que está com o coração ferido, machucado, por causa da decepção. Como a decepção nos machuca. A decepção com um amigo, com um familiar, com um esposo, com um filho, com a filha, com o pai, com a mãe. Você que está com o coração machucado porque foi traído por esse sócio, traída. Como nós lemos a palavra de Deus, Deus não é homem para mentir. Ele pode curar, Ele quer curar suas feridas, sarar teu coração quebrantado. Vai entregando agora a Deus cada uma das suas feridas. Se possível, filho, vá falando agora com as suas palavras. Fale com Deus, Ele está aí do teu lado, Ele está escutando você. Vai entregando cada uma das suas feridas. Senhor, eu te entrego essa decepção que eu tive com meu ex-esposo, por exemplo, que me abandonou, que me traiu, que mentiu. Eu te entrego essa ferida, Senhor, da rejeição que eu sofri, da culpa pelos pecados que eu cometi, pela injustiça que eu cometi com a minha esposa, com os meus filhos no passado. Vai entregando as suas feridas com as suas palavras, vá falando com Deus agora, sem medo, não tenha vergonha. Talvez você traga uma ferida de rejeição, você não se sente amado, amada. Talvez a sua ferida nasceu na traição que você sofreu. Talvez você se sinta usada, usado. Talvez você traga uma ferida de solidão, você se sente só. Talvez você está tão desgastado, desgastada, tão cansado, cansada, esgotado, esgotada. Entregue isso agora ao Senhor. Essa depressão que não passa, esse erro, esse pecado que volta, você luta e acaba recaindo. Isso causa um cansaço, um desânimo. Talvez é essa ansiedade que não te deixa dormir, você precisa de restauração. Vai entregando agora com as suas palavras, vai dizendo: Senhor, eu te entrego as minhas feridas mais íntimas, mais profundas,
Ele está aqui, Ele quer te ouvir. Ai, Padre, Ele sabe tudo, mas Ele quer te ouvir. E há uma dinâmica de libertação no fato de você falar, de você se expressar. Você precisa disso, Ele quer te ouvir. Vai entregando suas feridas. Talvez é o medo, talvez é a dor da perda que você teve, é a dor do abandono, da traição, da culpa. Você não se perdoa por esse erro. Vai entregando com as suas palavras, filho, filha. Vá apresentando diante de Deus o que sangra dentro de você, o que faz o seu coração doer. Não seja tímido, não seja tímida na oração. Se abra, reze com intensidade, reze com determinação. Pai, no nome de Jesus, eu peço agora a graça da restauração emocional. Restauração emocional. Vem com teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus, e batiza agora essa pessoa. Batiza agora essa pessoa. Venha batizar. Eu peço, Espírito Santo, vem curar as feridas do ontem, do passado. Vem restaurar essa pessoa emocionalmente. Ela está tão ferida, tão baqueada depois dessa decepção. Vem curar, Espírito Santo. Vem restaurar, Espírito Santo. Cura agora as feridas dessa pessoa que foi traída, Espírito Santo. Como foi dura essa traição. Essa pessoa que pegou a traição, que viu acontecendo. Como foi duro isso para ela. Vem curar, Espírito Santo. Vem curar, Senhor. Essa pessoa que precisa ser restaurada porque ela não consegue mais amar, ela não consegue mais confiar em ninguém. O desgaste, a dor, a decepção foram muito grandes no relacionamento anterior, nos relacionamentos anteriores, e essa pessoa agora não consegue mais se abrir ao amor. Ela não consegue mais, se abrir para ser amada, para confiar de novo, para acreditar de novo. Vem curar, Espírito Santo. Vem restaurar esse coração. Vem libertar esse coração, Espírito de Deus. Cura essa pessoa que foi traída, essa pessoa que se decepcionou muito. Ela confiou, ela deu votos de confiança, mas ela foi sendo enganada, usada. Essa pessoa agiu com falsidade. Como feriu esse coração? Restaura agora as emoções dessa pessoa, Espírito Santo. Restaura a vida emocional, Espírito Santo. Restaura e cura essa pessoa que precisa ser restaurada depois da morte desse ente querido. Como ela precisa de restauração emocional. Vem restaurar, Espírito Santo, a esperança, o ânimo, a coragem. Vem restaurar essa pessoa desgastada, Espírito Santo. Senhor, o desgaste é tanto, o cansaço é tanto, que essa pessoa não tem mais brilho nos olhos, ela não tem mais alegria, ela não sonha mais. Venha restaurar os sonhos dessa pessoa, Espírito de Deus. Venha restaurar a capacidade de sonhar. Venha trazer descanso para a mente, para o corpo, para a alma. Essa pessoa que vive nesse estado de alerta e tensão. Vem distensionando agora, Senhor, com a tua mão chagada e poderosa. Vem distensionando a tensão no ombro, a tensão na coluna, a tensão no pescoço, a tensão na cabeça. Vem tirando a tensão agora, Senhor, dos ombros, da clavícula, da coluna cervical, da nuca. Vem tirando a tensão da testa, do rosto franzido. Vem tirando, Espírito Santo, a tensão da coluna dorsal, da coluna lombar, do abdômen, do peito, das pernas, do intestino. Essa pessoa com o intestino preso por causa de ansiedade e tensão, toca agora, Pai, no nome de Jesus, e traz cura, e traz libertação. Venha restaurar as emoções dessa pessoa que sente que não é digna de ser amada. Todo mundo casa, todos os relacionamentos dão certo, mas o dela não dá. Ela se culpa, ela se sente indigna. Cura essa pessoa agora, Senhor. Toca agora essa pessoa que se estragou tanto, que saiu com tanta gente, que viveu uma sexualidade tão desregrada,
tantos motéis, tanta coisa, mas nada disso fez essa pessoa feliz. Tantos relacionamentos nos quais ela saía com pessoas, com homens que não eram dela, com mulheres casadas, essa pessoa saía. Ela se machucou tanto procurando amor e só encontrou ingratidão, e o vazio aumentou ainda mais. Restaura esse coração agora, Espírito Santo, ferido. Restaura emocionalmente essa pessoa, Senhor. Restaura emocionalmente essa pessoa, Senhor, que precisa de cura. Essa pessoa que se frustrou no amor. A vida sexual dela foi ruim. A vida afetiva foi ruim. Os beijos foram ruins. E ela se sente fechada, frustrada, condenada a ser infeliz. Ela não consegue se abrir. Vem curar, vem restaurar, vem santificar o que foi estragado pelo pecado. Dê a ela também desejo de santidade, de obedecer a Deus, de fazer as coisas do jeito certo. Mas que ela não seja dirigida por traumas, mas sim pelo Espírito Santo, por Ti, Espírito de Deus. Venha curar os traumas afetivos, emocionais. Venha curar a ferida do descaso, da indiferença que essa pessoa sofreu, como foi duro para ela estar na mesma casa com aquela pessoa que a tratava como um nada, que não a via, que não a ouvia, que não lhe dava atenção, que só a procurava para usar dela. Quantas pessoas se sentindo carentes agora, Senhor, toca, cura. Quantas pessoas com profundo vazio agora, Senhor, liberta, salva essa pessoa, cura esse coração, Senhor. Liberta esse coração, Senhor. Liberta do medo, liberta da culpa, liberta da rejeição, cura da inferioridade. Quantos filhos e filhas se sentindo inferiores porque viveram relacionamentos abusivos, se sentindo um nada. Essa pessoa está se sentindo um nada por causa desses relacionamentos abusivos. Quantas pessoas que acham que estão condenadas a viverem sozinhas e a serem infelizes no amor. Quebra isso agora, Pai, no nome de Jesus. Essa pessoa que não gosta dela mesma, não gosta da sua aparência, do seu cabelo, da cor da sua pele, do seu sobrenome, do seu temperamento e personalidade, vem curar esse coração, porque essa pessoa precisa se aceitar e se amar, para que então ela consiga viver relacionamentos bons, fecundos, exitosos. Vem, Espírito Santo, fazer uma completa restauração emocional nessa pessoa agora, em nome de Jesus. Vem curar suas emoções e afetos. Vem desentulhar as feridas do passado entulhadas dentro dessa pessoa. Ela acha que está bem, que resolveu, mas não está. Está tudo ali entulhado. Vem desentulhar as mágoas, as decepções, as feridas, os preconceitos, os recalques. Essa pessoa foi se tornando amarga por falta de amor. Ela foi se tornando azeda. Toca agora, Espírito Santo. Cura agora, Senhor. Traz à tona o melhor dessa pessoa. Liberta desse orgulho que faz com que ela se feche. Essa autossuficiência que faz ela acreditar que ela é o máximo, que ela está bem. Não, ela precisa de ajuda, ela precisa de amor. Nós fomos feitos para os outros. Nós não somos autossuficientes nesse mundo. Nós precisamos do Senhor, precisamos dos outros. Por isso traz, Espírito Santo, agora uma profunda restauração emocional na vida dessa pessoa. Cura suas emoções e medos, cura o seu interior, restaura suas emoções e afetos e a abençoa profundamente nos seus relacionamentos. Vem, Espírito Santo, desatar os nós afetivos e emocionais, desentulhar as emoções tóxicas e estragadas que fomos guardando. Faz fluir o amor em nós, o perdão, a paz, a alegria. Restaura e cura, Espírito de Deus, as nossas emoções, afetos, as lembranças afetivas. Toca agora, Espírito Santo, no nosso inconsciente, na nossa memória afetiva, e vai tirando as lembranças dolorosas, negativas, o medo e a angústia. Vem curar, Espírito Santo. Vem refazer, Espírito Santo. Vem nos encher com a Tua presença. Nos batiza agora, em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as vossas emoções, afetos e relacionamentos, sobre a água que vós apresentais, e permaneça para sempre.
A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Copie agora o link dessa oração e compartilhe nesse momento com seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas recebam essa restauração emocional. E não deixa de se inscrever no canal. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações para você ser informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E nesse canal tem uma diversidade de conteúdos para abençoar você. Tem a reflexão sobre o Evangelho que eu posto todos os dias, playlists sobre os temperamentos, playlists de cura interior, playlists sobre os relacionamentos, os meus clipes do meu DVD, muita coisa boa para abençoar você, a playlist dos temas diversos com temas muito especiais para instruir a sua fé, para abençoar os seus relacionamentos e o seu coração. E deixa também a sua curtida nesse vídeo. Deus ilumine você. Tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Salmo 46, versículo 2. Deus é para nós refúgio e força. É o que nós refletimos ontem, você que acompanhou o programa de ontem, que é a primeira parte do versículo, a parte A. Agora a segunda parte do versículo, defensor poderoso no perigo. Vou ler mais uma vez. Lembrando que, filho amado, filha querida, que a primeira parte, nós refletimos sobre ela ontem. Deus é para nós refúgio e força, defensor poderoso no perigo. Ontem nós entendemos que o Senhor é refúgio e fortaleza, ou refúgio e força, como diz aqui a tradução da CNBB, nesta semana na qual nós estamos rezando, refletindo sobre como enfrentar as crises, os momentos difíceis, como esse que nós enfrentamos, né? Na pandemia do coronavírus, nós estamos no auge dessa pandemia, que no momento mais difícil no Brasil, ontem eu via nos telejornais, né? Como enfrentar a partir da sabedoria dos Salmos. Primeira parte ontem, o Senhor é refúgio e fortaleza. Segunda parte hoje, defensor poderoso no perigo. Veja só, a tradução da CNBB traz como defensor poderoso no perigo. E às vezes é muito bom a gente pegar outras traduções, porque a gente vai comparando. É a mesma coisa, mas dita numa perspectiva diferente, numa chave diferente. E eu gosto de uma tradução que diz assim, que o Senhor é um socorro bem presente na hora da tribulação. A CNBB traz um defensor poderoso no perigo. Essa outra tradução mais antiga que o padre está trazendo, diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da tribulação. Ou seja, é um socorro bem presente nas tribulações, nas adversidades, um auxílio presente. Vamos fazer agora, filho amado, filha querida, e eu peço a sua atenção, uma análise de cada palavra desse salmo, e depois o padre vai trazer para coisas práticas da vida da gente. Mas vamos entender. Olha, quando o salmo está dizendo que ele é um socorro, uma ajuda bem presente, a palavra no original hebraico era Ezra. Daí vem a palavra Esdras também, que deu nome ao livro de Esdras. E Ezra, que foi traduzida aqui como socorro bem presente, ou força, né, refúgio poderoso, ela poderia ser traduzida também como defensor, aliás, refúgio não, defensor, socorro e ajuda. E essa palavra significava o seguinte, como ela foi colocada aqui no Salmo, significava uma assistência imediata e constante da parte de alguém. Uma assistência imediata e constante da parte de alguém. É isso que o Salmo diz quando ele coloca a palavra socorro. O Senhor é um socorro. Não é socorro como a gente entende hoje, né? No hebraico ele diz assim, uma assistência constante, uma assistência full time, 24 horas. Nesse tempo de pandemia a gente vai entender bem isso que o padre vai dizer. Imagina se você tivesse um médico aí, infectologista, na sua casa, 24 horas do seu lado. A hora que você desse uma tossidinha, ele, opa, peraí, vou aferir sua pressão, vou aferir sua saturação, né? Vou estar com o oxímetro aqui para ver se o oxigênio está legal. Imagina, 24 horas, é isso que o Salmo está dizendo que o Senhor é. Muito mais do que qualquer médico, Ele é o médico dos médicos, é um socorro, uma assistência constante, contínua. E quando o Salmo diz que Ele é presente, a palavra do hebraico era nimetzah.
nimetzan, que significava o seguinte: ele provou ser realmente uma presença disponível, que ajuda diante dos problemas. Ele foi encontrado quando procurado, ou seja, ele é um socorro que sempre é encontrado quando você chama, quando você procura. E o interessante é que o Salmo usa uma outra palavra. O Salmo não diz que o Senhor é um socorro presente. O Salmo diz que o Senhor, nessa tradução mais antiga, é um socorro bem presente na hora da tribulação. O que é esse bem presente? É um advérbio de intensidade, né? Quer dizer, excessivamente presente. Você já viu eu falando alguma vez aqui, a Paula está bem presente no programa? A Paula está excessivamente presente no programa? Não, a Paula está presente, eu estou vendo a Paula que é à minha direita, né? Até que se prove o contrário. Mas o Salmo está dizendo que o Senhor não é só um socorro presente, Ele é um socorro bem presente, excessivamente presente. É a palavra meod do hebraico, que significava isso, que Ele é excessivamente presente. Olha só, o Senhor é um socorro constante, auxílio imediato. O Senhor está sempre presente, Ele sempre é encontrado quando procurado, e o Senhor é bem presente, é excessivamente presente. Olha só, continuando, a palavra ainda fala que o Senhor é um socorro bem presente na tribulação, na hora da angústia. E essa palavra do hebraico que foi traduzida por tribulação ou problema, ela significava o seguinte: a pessoa está fechada num quarto escuro, sufocada e sem ar. Não é verdade que às vezes a tribulação e o problema fazem isso com a gente? Não é verdade que às vezes quando eu e você, filho amado, filha querida, estamos enfrentando tribulações e problemas, a gente se sente sem ar, sufocado, como essa menina que teve que enfrentar as escolhas erradas que ela tinha feito. Ela estava vivendo na idolatria, que a Bíblia diz diretamente que não é, essa menina do testemunho aqui de hoje, não é esse o caminho, né? Não é isso que a gente deve seguir, devemos adorar somente o Senhor Jesus, só Ele deve ser o Senhor das nossas vidas, não devemos buscar poder, força, cura, invocando qualquer outra força e presença e espírito e nome que não seja Ele, né? Ela se sentia, ela mesmo disse aqui no testemunho, nós usamos as palavras dela, eu me sentia sufocada, com medo, a mãe dela também tinha medo. O problema deixa eu e você sufocados, nos deixa num quarto escuro, não é? Mas olha que lindo esse salmo, gente, essa parte B do versículo 46, do versículo 2 do Salmo 46. O Senhor é um socorro, é uma ajuda íntegra, constante, 24 horas, bem excessivamente presente. Ele vai ser encontrado quando você chamar, na hora da tribulação, na hora do problema, na hora que você estiver nesse quarto escuro, sufocado pela ansiedade, sufocado pelo medo, sufocado pela doença. Sabe, é nessa hora que o Senhor se faz presente. É como se o salmista estivesse dizendo assim: olha, Deus é mais perto de você do que você mesmo. Ele está mais perto de você do que você mesmo, porque Ele está dentro. Ele está dentro. Sabe, o mistério da inabitação da Trindade pelo batismo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo que habitam em nós. E veja bem, filho, filha, a gente muitas vezes entende isso aqui de maneira contrária. Você já percebeu que muitas vezes a gente é tentado a acreditar que no momento da tribulação é onde nós mais estamos sozinhos? Nós somos tentados a acreditar que no momento da tribulação é onde Deus nos abandonou, mas é mentira, é o contrário. O Salmo está dizendo, é na crise, é na tribulação que Deus mais se faz excessivamente presente, bem presente na hora da tribulação, excessivamente presente, uma ajuda, um socorro, 24 horas por dia. Ele se deixa encontrar quando procurado. Isso nos revela que na tribulação, na crise, quando nós mais nos sentimos frágeis, é aí que mais Deus quer se manifestar na nossa vida. É aí que Deus mais quer nos ajudar, ser presença, nos levantar. Ele é uma ajuda suficiente, o Salmo está dizendo, adaptada a cada caso, a cada exigência. Se você se sente só, Ele é o amigo que você precisa. Se você se sente aflito, Ele é a paz que o teu coração busca. Se você se sente triste, Ele é a alegria para te levantar. Se você desanimou, Ele é a força e a esperança que você precisa. Só em Deus o seu coração encontra paz. Essa pode ser a frase de hoje. Vocês podem repetir depois de mim?
Só em Deus o meu coração encontra paz. Só em Deus o meu coração encontra paz. Uma vez mais, só em Deus o meu coração encontra paz. Só em Deus o meu coração encontra paz. Ele é o socorro que eu preciso. Ele é o socorro que eu preciso. Ele escuta quando eu clamo. Ele escuta quando eu clamo. Ele está presente comigo. Ele está presente comigo. Na hora da tribulação. Na hora da tribulação. Filho, filha, não deixe os problemas, as angústias que vêm com a crise, que vêm com a tempestade, que vêm com a tribulação, cegarem você. Porque é isso que a tribulação quer fazer. A provação, muitas vezes, quer nos cegar. Quer nos tirar a habilidade de ver Deus presente, sendo um socorro bem presente, excessivamente presente, uma ajuda 24 horas na hora da tribulação. É quando você está no quarto escuro do problema, sufocado, sem ar, pela situação difícil no casamento, que aí Deus quer se manifestar. Por isso que eu digo que é no meio da tribulação onde mais nós devemos invocar o nome do Senhor. Atravesse o vale escuro com o nome do Senhor nos seus lábios. Atravesse a depressão com o nome do Senhor na sua boca. Atravesse a luta contra um passado ruim de ocultismo, de depravação, de vícios que estão querendo voltar, com o nome do Senhor na sua boca. Atravesse o vale escuro com o nome do Senhor na sua boca. Porque se você invoca, Ele vai ser agora na sua vida. Esse socorro bem presente na hora da tribulação, excessivamente presente, essa ajuda. Eu até desafio você que hoje precisa da intervenção de Deus. Talvez hoje você precise da intervenção de Deus, porque você está perdendo a sua casa, você está para ser despejado. Talvez hoje você precise da intervenção de Deus para salvar o casamento, para sair deste vício, para ajudar esse filho, esse neto, para continuar lutando você doente, para cuidar da sua casa depois que você perdeu essa pessoa que morreu por causa de uma doença, ou que Deus nos defenda, mas que tirou a própria vida. Invoque agora o nome do Senhor no meio do deserto, que o Senhor vai fazer um oásis aparecer aí e vai saciar a sua sede. Eu profetizo isso no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Invoque o nome do Senhor no meio desse deserto. É você mesmo. Que o Senhor vai fazer um oásis aparecer. É promessa dele. Eu sou um socorro excessivamente presente, uma ajuda bem presente na hora da tribulação. E Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele está cumprindo já. Invoque o nome do Senhor. Atravesse o vale escuro, dando glória, porque daí até a tristeza vai saltar de alegria na sua vida. Não é que a gente não vai ter tristeza, não. Mas se a gente atravessa o vale escuro, o deserto, com o nome do Senhor nos lábios, até a tristeza vai saltar de alegria. O Senhor é um socorro bem presente na tribulação. É verdade que nós vamos enfrentar momentos difíceis. Talvez você esteja no meio de um. Mas invoque, atravesse, aliás, enfrente esse momento, invocando o nome do Senhor. Esses dias eu estava vendo uma palestra de uma pessoa que visitou o campo de concentração em Auschwitz. E ela viu escrito no muro lá de Auschwitz, onde ficavam as pessoas que estavam presas, que iam para a câmara de gás, que trabalhavam em condições desumanas. Como a gente sabe, estava escrito assim: eu acredito no sol, mesmo quando ele não está brilhando. Eu acredito no amor, mesmo quando eu estou sozinho. Eu acredito em Deus, mesmo quando Ele está em silêncio. Mesmo em meio às circunstâncias trágicas, às tribulações, Deus ainda está presente, mesmo quando é difícil vê-lo ou percebê-lo. E esse palestrante dizia que quem escreveu isso foi um judeu que estava lá. Provavelmente foi morto no campo de concentração, na câmara de gás, ou que foi assassinado. Sabe? Esse homem, mesmo no meio da tribulação, claro, é uma situação dificílima, né, gente? Extrema. No meio da guerra extrema. Mas isso mostra para nós que aquele homem, mesmo numa situação difícil, de adversidade, ele entendeu que o Senhor estava ali. E ele professou essa fé bonita. Mais uma vez eu digo, é uma situação extrema, mas não é ficção, aconteceu há menos de 100 anos, né? E era uma tribulação. Então é com esse espírito que a gente tem que enfrentar as tribulações. Porque Deus está conosco para nos fortalecer, para enfrentar as tribulações que a gente precisa enfrentar. E está conosco para nos livrar das situações das quais Ele quer e vai nos livrar.
E veja bem, como entender o papel da tribulação na nossa vida, né? Eu me sinto aqui autorizado a falar um pouco sobre o que é a tribulação, né? Porque nós estamos falando sobre como enfrentar as crises dessa semana, né? A gente tem que entender o que é a tribulação, o que é a provação. Nós somos atribulados, provados de todos os lados, gente. Às vezes a tribulação vem por uma doença, vem pela perda de alguém, vem por um problema no casamento, problema com os filhos, vem pela dor de não ter realizado um sonho, vem por uma perseguição no trabalho, na família, por um problema de relacionamento com a sogra, com a nora, com o sogro. Às vezes a tribulação vem interna por uma depressão, um transtorno do pânico, um vício que você não consegue vencer. E, sobretudo, nós estamos num tempo no qual os problemas estão vindo bater à nossa porta. Eles estão vindo até nós. Por exemplo, a pandemia do novo coronavírus vem até você. Às vezes uma pessoa que vem na sua casa e toca na maçaneta e deixa o vírus lá. Tantas outras coisas que a pandemia, né, a realidade sanitária da pandemia gerou, como eu falei ontem. Os problemas vêm até nós. Então, como enfrentar a tribulação? Em primeiro lugar, você precisa entender que quando você e eu enfrentamos a tribulação com a ótica da fé, com a ótica da maturidade humana, isso é bíblico. Se você enfrenta a tribulação, filho, filha, com a ótica da fé, da maturidade humana, ela sempre vai contribuir para o seu crescimento. Ela sempre vai conspirar ao seu favor. Mas veja bem, é preciso entender que a tribulação não me afasta de Deus, ela me aproxima de Deus. Ela só me afasta se eu enfrentá-la sem Ele, sem fé. Eu preciso enxergar a tribulação com a ótica da fé, sabe? Eu preciso enxergar a tribulação com esse desejo de enfrentá-la com Deus, invocando o nome do Senhor. No leito do hospital, invoque o nome do Senhor. Na crise da depressão, na insônia, invoque o nome do Senhor. Ele vai te tirar dessa tribulação, te fazendo crescer a partir dela. Mas veja bem, é preciso enfrentar a tribulação com a ótica da fé. Uma tribulação amarga exige uma grande fé, sabe? Não vai enfrentar uma tribulação amarga com uma fé deficiente, com uma fé vazia, com uma fé de espetáculo, que só busca milagre em tudo, com uma fé não enraizada em Cristo, na cruz de Cristo, uma fé muito espetaculosa, sabe? Que está sempre esperando milagre, que não entendeu que o importante é a comunhão com Deus, não é o espetáculo, que não está só buscando o milagre de Deus, mas busca o Deus dos milagres. É essa fé forte que faz a gente ser capaz de suportar a provação, de enfrentar a tribulação, sabe? Com esse socorro que vem do Senhor. Gente, e é importante entender que em cada tribulação há uma lição a ser aprendida. Em cada tribulação há uma lição a ser aprendida. Se você a enfrenta com Deus, ela sempre vai te fazer mais maduro, ela sempre vai te fazer mais profundo, ela sempre vai te fazer mais amigo de Deus, ela vai forjar o seu caráter, sabe? Sempre há uma lição a ser aprendida na provação, para que depois se torne uma lição a ser ensinada. Quem não passa por provação, por tribulação, melhor dizendo, não tem testemunho para contar, não tem testemunho para glorificar a Deus depois. A sua tribulação de hoje vai se tornar o seu testemunho de amanhã. Permaneça fiel, permaneça dando glória a Deus e invocando o nome do Senhor no meio da tempestade. E Ele vai fazer até a tristeza saltar de alegria na sua vida, dançar de alegria, sabe? Mas é preciso entender que essa tribulação de hoje não vem para te destruir, mas para te ensinar, para te amadurecer. Enfrente a refugiando-se, trago o conceito de ontem, da pregação de ontem, no Senhor. Ele é o socorro excessivamente presente, sabe? Ela não vem para te destruir. E olha para trás, filho amado, filha querida, se eu e você olharmos para trás e formos honestos, nós vamos perceber que muitas tribulações que nós enfrentamos, elas tornaram a gente a pessoa que a gente é hoje. Elas nos construíram. Gente, se não fossem as tribulações que eu passei,
eu não seria 20% do padre que eu consegui me tornar. E estou tentando, né, cada dia melhorar. Mas se não fossem as tribulações que eu passei antes da minha conversão, durante a minha conversão, depois do meu primeiro encontro pessoal ali com Jesus, né, forte, gente, eu vivi muitas provações. Eu lembro quando fazia 1 ano que eu estava na igreja, hoje eu olho para trás, na época nós não tínhamos tantos instrumentais técnicos para aferir, para medir isso, né? Mas eu tive uma depressão, porque eu fui viciado nas drogas na adolescência, foi muito forte. Então, quando eu era adolescente, eu estava vivendo coisa de adulto. E quando eu cheguei na fase da juventude, eu parei com tudo e mudei radicalmente de vida, graças a Deus, né? Me entreguei a Deus, abandonei os vícios com a graça do Senhor. Mas eu entrei num deserto. Foi difícil, ninguém me entendia. Eu perdi todos os meus amigos. Eram destrutivas as minhas amizades? Eram, mas eram as únicas que eu tinha. Era ruim, péssima a minha vida? Era, mas era a única vida que eu tinha. Eu abri mão de tudo por causa do Senhor. Graças a Deus, né? E foi difícil, gente. Foi um deserto, uma purificação. A noite escura dos sentidos e do espírito, como dizia São João da Cruz, né? Os místicos. Foi difícil, mas hoje eu vejo como foi bom. Como me purificou de tanta coisa ruim que eu trazia. Como purificou e forjou o meu caráter, aquela provação, aquela depressão. As lutas no seminário para chegar a ser padre. E aqui eu poderia abrir o microfone para a Valdênia, para a Paula, para o Fagner, para os nossos cinegrafistas. A Paula, com quantos anos de casada, Paula? Vai fazer 20 agora. 20 anos, parabéns. Dia 17. Que lindo, que bênção. Os dois jovens, né? O Felipe, com aquela cara de menino, a Paula também, né? Mas quantas lutas, com certeza, se a Paula estivesse pregando aqui, para chegar até aqui, criando 3 filhos no mundo de hoje, né, Paula? E tantas pessoas nos acompanhando, quantas lutas, sabe? Não é assim que a pessoa casou e já está pronto, é uma adaptação, né? São pessoas diferentes, culturas diferentes, temperamentos diferentes. E não é também depois de 20 anos que está tudo pronto, né? É uma luta, né? É uma batalha. Mas a tribulação não vem para te destruir, sabe? A tribulação, ela vem para te ensinar. Enfrente com Deus. Claro, isso se você enfrenta com a ótica da fé. Se você enfrenta com uma fé forte no Senhor. Não uma fé que só busca milagres, mais uma vez eu digo. Não uma fé que só busca espetáculo. Não uma fé utilitarista que chega perto de Deus. O que eu posso tirar de Deus, né? Não quer ser amigo de Deus, não quer viver uma vida ao lado de Deus, não quer obedecer a palavra de Deus, mas quer chegar em Deus como se Deus fosse um caixa eletrônico. Eu enfio reza, sai cura. Enfio o cartão, sai dinheiro. Não. É diferente. Quando você vive uma fé que você entende que você quer ser amigo de Deus, quer andar com Deus. Na Bíblia, o verbo andar significa partilhar a vida com Deus, obedecer a Deus, se deixar guiar por Deus. Quando a carta aos Hebreus diz que Abraão andava com Deus, é isso que ela está dizendo, né? Moisés andava com Deus, sabe? Enfrente a tribulação com a ótica da fé. E como diz, não precisa abrir, mas só citando a carta de Santiago no capítulo 1, versículo 3, não abra, só escute o que o padre vai dizer, que a tribulação, ela precisa gerar em nós perseverança. Para que a perseverança, então, gere uma obra perfeita. Veja bem, a tribulação precisa gerar perseverança. Você não pode sair desistindo e parando no meio do caminho porque a tribulação chegou. Desistindo da vida porque você está com depressão. Essa depressão vai passar, você não nasceu com a depressão. Ela vai sair da mesma forma que ela chegou, que ela entrou. Você não nasceu com essa ansiedade crônica que está te destruindo, vai passar. Você vai ter que esperar um tempo para você entender o que está te levando à ansiedade, mas vai passar, busca ajuda. Busca Deus e busca ajuda técnica, médica, se for o caso. Essa crise que você está vivendo vai passar. Essa questão do coronavírus vai passar. Nós vamos nos cuidar, fazer a nossa parte. Vão acontecer lutas, perdas, talvez aconteçam. Eu tive ontem uma perda na minha família, como eu falei, do meu primo de 35 anos que morreu por causa do Covid-19. Sabe, mas a aprovação, a tribulação, como disse Santiago, tem que gerar em nós perseverança. Agora é o contrário, a pessoa vive uma aprovação no casamento, já quer chutar o balde, já quer largar a esposa, o esposo. Vive uma aprovação na igreja, já quer abandonar a fé. Ah, eu não gosto do padre, mas o que o padre tem a ver com o seu relacionamento com Jesus? Porque você não gosta do padre, você vai abandonar Jesus? Você vai parar de rezar? Você vai parar de confessar? Ao contrário, busque uma outra paróquia se aquela não está boa para você. Claro, o ideal é que a gente se enraize, né? Mas se não está boa, busque uma outra.
não deixe de seguir Jesus, não é isso que eu estou querendo dizer. Não é para você ficar pulando de galho em galho, né? Se fixa numa paróquia. Mas se está muito difícil, insustentável, impraticável o relacionamento com o sacerdote ou com o pastor na sua igreja, se você é irmão evangélico, protestante, busque uma outra, mas não pare de seguir. Não abandone a fé. A tribulação precisa gerar perseverança. Não é porque tem problema que eu vou abandonar a fé, abandonar o casamento, abandonar os meus bons propósitos. Tanta gente faz bons propósitos para a quaresma, por exemplo, um jejum, não comer doce, não comer café, não tomar café, desculpa. Aí no outro dia já chegou uma bomba de doce de leite, padre, eu não resisti. Tá bom, devia ter resistido, mas não resistiu? Para, não se entrega, recomeça. Deixou a penitência ontem, recomeça hoje. Recomeça. A tribulação precisa gerar perseverança. Perseverança, sobretudo nos bons propósitos. Nos bons propósitos. Deus é um socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Mas é para que você vá para frente, não pare na tribulação. Como eu disse ontem, é proibido estacionar. É proibido estacionar. E olha, a gente tem que enfrentar as tribulações, invocando o nome do Senhor, com uma fé grande, e tem que ajudar as pessoas também a perseverarem na tribulação. Por exemplo, você que é pai e mãe, eu sei que o instinto materno e paterno é lindo, né, de cuidado, de proteção, mas não poupe o seu filho e a sua filha de enfrentar as tribulações. Você está prestando um desserviço para eles quando você faz isso. Um desserviço. Um desserviço. Eu já contei a história, não lembro se foi aqui ou se foi numa outra pregação que eu fiz no acampamento, de um pai de um amigo meu. Aliás, o pai é mais amigo do que o filho, eu os conheci lá em São Paulo, que o filho começou a fazer uma faculdade, saiu, começou a fazer a segunda, saiu, começou a fazer a terceira e queria sair. Aí o pai foi firme, falou, não, você vai terminar, você vai terminar. E eu vou pagar e você vai terminar, sabe, eu estou aqui do seu lado, depois você vai fazer o que você quiser e eu pago. Tinha condição, assim, de bancar a faculdade. E o menino ficou com meio bicudo, né, e a mãe tinha apoiado o menino, não, mas ele não quer, não quer, que bagunça é essa? E o menino terminou, depois fez uma outra, hoje o menino é casado, o homem, né, não é mais menino, casado, né, tem 2 filhos, e um dia eu estava almoçando na casa deles, e ele falou, o menino, para o pai, obrigado por o senhor não ter me deixado largar a terceira faculdade. Eu não exerço aquela profissão, de fato eu não gostava, mas eu vejo que aquilo foi importante para mim, o menino reconheceu na mesa do almoço. Porque se eu tivesse largado lá, talvez eu já tivesse largado a minha esposa, diante das provações que nós tivemos. Talvez eu tivesse abandonado os meus filhos, quando um mais novo tinha ficado doente, uma doença séria no rim na época, né? No rim não, no pâncreas, desculpa. Então, foi importante para ele. Então, o pai e a mãe, se quer fazer o filho crescer na fé, quer fazer o filho ser maduro, não poupe o seu filho, a sua filha, de enfrentar as tribulações que eles precisam enfrentar. Padre, mas ele é novo, é de menino que se torce o pepino, né? Sabe? Claro, acompanha, faça como Deus. Filho, eu estou aqui do seu lado, como um socorro bem presente na hora da tribulação. Mas anda. Me recordo quando eu fui visitar um amigo também lá do Paraná, a menina dele novinha, coisa mais linda. E ele falava, vem caminhando para o papai, né? Ela, dando os primeiros passinhos, às vezes ela com ousadia, com coragem, vinha caminhando com tudo, se jogava nos braços deles. Mas existia um momento, se jogava nos braços dele, né? Existiam momentos nos quais, acho que ela ficava meio insegura ali, começava a olhar para baixo, ameaçava cair. Quando ela ameaçava cair, ele corria e pegava. Sabe? É isso que Deus faz, ele é um socorro bem presente. Deus está te falando, caminha, anda, mas se você cair, te pego, te levanto. Te trago nos meus braços. Sou um socorro bem presente na hora da angústia. E é assim também que o pai e a mãe devem reproduzir o molde na vida dos seus filhos. Deixa caminhar. Empurra para caminhar, na verdade, né? E se cair, você vai estar lá para levantar, para ajudar, sabe? Mas deixa o seu filho caminhar, não o poupe de viver as tribulações. Às vezes o pai e a mãe, por carência, sabe? Por imaturidade, acaba projetando. Às vezes a mulher se sente carente, porque o marido não consegue dar todo o afeto que ela precisa, ou vice-versa, né? Projeta tudo no filho e infantiliza o menino. O menino com 30 anos, eu vim trazer o seu leitinho, dobrar sua cobertinha. Pelo amor de Deus, isso é um desserviço. O cara é homem, deixa ele crescer. Ele vai morrer se eu não der a blusinha para ele levar. Não vai morrer não, minha filha. Você está estragando seu menino, eu sei que a sua intenção é boa, eu te respeito. Mas não é esse o caminho. Ele precisa amadurecer.
Senão, o dia que você partir dessa vida, você vai deixar um molecão imaturo aqui para apanhar do mundo. Ou para destruir todo o patrimônio que você e seu marido construíram em 60, 30, 40 anos. Ele vai destruir em 2, se você não ensinar ele a ser homem, ser mulher de verdade. Sabe? Enfrentar a tribulação. Algumas tribulações a gente vai ter que enfrentar. E olha só, aprendamos algo com a tribulação. Como foi o triunfo de Jesus diante da tribulação? Como foi? Jesus triunfou onde? Triunfou numa moto, num skate, numa prancha de surf, desculpa os exemplos esdrúxulos aqui. Não. Jesus triunfou na cruz. Na cruz. Então, Jesus triunfou da tribulação, no meio da tribulação, dentro da tribulação. Por quê? Porque a vida não vai impedir, não vai nos poupar. Deus não vai nos poupar de enfrentar as tribulações. Mas de dentro da tribulação, Ele vai te fazer ressuscitar, Ele vai te fazer triunfar. Padre, eu estou olhando, o prédio já caiu, eu estou no meio dos escombros. Invoca o nome do Senhor, Ele vai te ajudar aí. É aí que você vai triunfar. É na cruz, onde todo mundo olhava para Jesus e falava, Ele perdeu, Ele está humilhado. É ali que Deus o fez triunfar, o Pai o fez triunfar. Talvez é no meio daquilo que hoje é a causa da sua maior humilhação. Seu desemprego, sua luta, sua dor, sua perda. É aí que Deus vai te fazer triunfar. A partir da sua dor, da sua tribulação. Saiba vencer a doença estando na doença. Sabe? Saiba vencer a depressão estando na depressão. Saiba vencer a ansiedade estando na ansiedade. Saiba vencer a crise estando no meio da crise. Seja a crise em família, seja a crise no relacionamento na igreja, com outras pessoas, seja a crise financeira. Vença no meio da crise. É aí que Deus vai te fazer triunfar, sabe? Se a tribulação chegar, não se desespere. É aí no meio da tribulação que Deus vai fazer você triunfar. E Ele vai usar o fogo da tribulação para purificar você. Mas tenha confiança, tenha fé. Ele só vai queimar aquilo que não for essencial, aquilo que for nocivo, aquilo que estiver sobrando. Mas vai queimar, o fogo arde, o fogo dói. Mas o fogo não destrói o ouro, o fogo só queima a impureza do lado do ouro. O ourives, que trabalha o ouro, sabe o que está fazendo quando ele coloca o ouro no fogo. O ouro não é queimado pelo fogo, só a impureza do lado do ouro, que às vezes até parece ser ouro. Só aquele apego, sabe? Mas o ouro permanece intacto. Então, Deus vai usar essa provação que você está vivendo para queimar o que em você não é bom. Mas invoque hoje o nome do Senhor. Tome posse dessa verdade que o Senhor é um socorro bem presente, excessivamente presente, uma ajuda excessivamente presente na hora da angústia, do quarto fechado, do beco sem saída. É aí que Ele se manifesta, é aí que Ele está mais perto. Quando você está mais frágil, invoque o nome do Senhor e saiba que Ele vai te fazer triunfar de dentro da provação. Olha só, os 3 jovens do livro do profeta Daniel não triunfaram fora da fornalha de fogo ardente. Você conhece essa passagem? Não sei, ela é linda, se você não conhece, procura depois. Eles desobedeceram a ordem do rei, eles enfrentaram o decreto real, foram punidos com a pena de morte, a fornalha de fogo ardente foi aquecida 7 vezes mais, os 3 foram jogados lá, e quando o rei olhou lá dentro, tinham 4 homens lá dentro, cantando e louvando a Deus. O 4 era o anjo do Senhor, que na Bíblia também pode ser traduzido como o próprio Deus, a presença de Deus. Deus não vai impedir que eu e você, muitas vezes, sejamos jogados na fornalha do fogo, infelizmente, porque faz parte da vida, faz parte. Mas no meio das chamas Ele vai estar com você, e o fogo não vai te queimar, e as chamas não te consumirão. Estou dizendo isso profeticamente, filho amado, filha querida, para você, é você mesmo. Talvez hoje você esteja, Padre, eu estou cheirando fumaça, Padre, já queimou meu cabelo, Padre, a chama está batendo, é a chama de ter perdido alguém, não é fácil, eu respeito a sua dor, sabe? E eu não estou falando de teoria, tá, gente? Eu perdi o meu primo muito amado ontem, com 35 anos, um engenheiro inteligentíssimo, o André Luiz, que morreu em virtude do Covid-19. Eu também enfrento as minhas lutas, nós somos reais. Por isso que eu gosto de contar o meu testemunho sempre. Tantos amigos que eu não perdi na época das drogas, tantas coisas que eu sofri, mas
mesmo no meio da fornalha, quando eu me voltei para Deus, quando eu entendi que eu precisava enfrentar a tribulação, invocando o nome do Senhor, quando eu entendi que Deus era um socorro bem presente na hora da angústia, do problema, da tribulação, a minha vida começou a se transformar. Deus não vai impedir que eu e você, muitas vezes, sejamos lançados na fornalha de fogo, porque isso faz parte da natureza humana. Mas lá, Ele vai estar com você no meio das chamas, comigo. Lá, Ele vai te proteger intacto. E você vai sair do meio das chamas dando glória a Deus. Você vai sair do meio das chamas muito mais forte, muito mais sábio, muito mais capaz de fazer escolhas maduras na vida. Você vai aprender a lição que as chamas vão te ensinar. E você vai sair capaz de testemunhar, de ensinar essa lição para muita gente. Como nós estamos fazendo aqui. Se nós estamos aqui ensinando, passando para você essa experiência, é porque nós passamos pela fornalha. E estamos passando. A cada mês, você vê a luta para chegar aos 100%. Às vezes a gente fica com vergonha de pedir tanto aqui, sabia? Mas não é para nós que a gente está pedindo, é pela obra de Deus. Deus poderia ter agido de outra forma com a Canção Nova, dado um meio constante da gente ter subsistência sem pedir? Poderia, mas Ele quis agir assim. É a nossa fornalha de fogo mensal. Mas aqui no meio do fogo, contando com a generosidade de cada um, de moedas, de doações, a gente vai entendendo que a cada mês o Senhor nos tira da fornalha de fogo e diz: a obra é minha, continuem, eu estou com vocês, continuem evangelizando, continuem dando vida, uma vida que é vivida, como ensina o Padre Jonas, não é? Um evangelho vivido, depois partilhado. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão bendita. Nós te agradecemos porque nós estamos sim vivendo um momento de crise, de pandemia, de crise sanitária, financeira, desempregos, mortes, mas nós aprendemos hoje com o Salmo 46 que o Senhor é um socorro, é uma ajuda bem presente, excessivamente presente na hora da tribulação, da angústia, do problema, da provação. Nós não estamos sós. No meio da fornalha de fogo, o Senhor está conosco. No meio das nossas angústias, lutas, tribulações, o Senhor está conosco. Nas nossas cruzes pessoais, cotidianas, nós não estamos sós, Senhor. O Senhor está conosco na cruz, o Senhor está conosco na fornalha de fogo ardente. Senhor, e nós escolhemos invocar o Teu nome. Nós invocamos, Jesus, o Teu nome sobre nós. Nós invocamos, Jesus, o Teu nome sobre as nossas famílias, sobre os nossos propósitos, sonhos. Nós invocamos Teu nome, Jesus, sobre a nossa saúde, sobre a saúde dos nossos. Nós invocamos Teu nome, Jesus, sobre os nossos impossíveis. Nós invocamos Teu nome, Jesus, sobre as nossas famílias, sobre o Brasil, os profissionais de saúde, sobre a realidade financeira, espiritual do Brasil. Nós invocamos Teu nome, Jesus, sobre a Canção Nova, sobre a campanha do projeto da M Almas desse mês. Nós invocamos Teu nome, Jesus, diante de todos os sofrimentos, desertos e tribulações que enfrentamos, porque sabemos que o Senhor é um socorro excessivamente presente na hora da angústia. Não estamos sós. Deus é para nós refúgio e força, mas Ele é defensor poderoso no perigo. Você que se encontra nesse momento no perigo, no sufoco mesmo, e diante da meditação da palavra, da oração, o choro veio, as lágrimas vieram, mas agora o Senhor acalma o teu coração, cura a sua mente. Você que se sente muito sozinho, enquanto o padre pregava, me vinha a palavra solidão, solidão. Você não está sozinho. Você pode estar fisicamente aí, por causa da pandemia, até um pouco mais isolado, sem um contato com muitas pessoas como você tinha. Mas você não é sozinho neste mundo. Deus te deu vários amigos. Na terra, alguns, mas no céu você pode contar com muitos. Verdade. Recorra ao santo de devoção. Se sua mãe te consagrou a Ele, Deus está recordando você agora deste santo de devoção. Ele pode ser o seu intercessor amigo. E o melhor amigo que nós podemos ter
é Jesus Cristo. Você pode conversar com Ele aí, no seu travesseiro, no meio de lavando a louça, no meio das lágrimas. Desabafa com o Senhor. Conta para Ele tudo que você está vivendo. E um amigo seguro, um intercessor, Senhor, nessa manhã, com teu amor, com a tua verdade, com a tua palavra, vem Espírito Santo e conduza-nos ao entendimento profundo de tudo que ouviremos aqui. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Como o Padre já explicou hoje, ainda há pouco, né? Hoje, nessa semana, o Padre vai refletir sobre como enfrentar tempos de crise e de provação a partir da sabedoria dos Salmos. Essa semana vão ser só os Salmos aqui e talvez só o Salmo 46, né? Que, diga-se de passagem, é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Claro, todos os salmos são fantásticos. Eu sou suspeito, eu amo rezar com os salmos. E como padre, para você que não sabe, todo padre, todo religioso, bispo, todo consagrado, faz o voto de rezar diariamente a liturgia das horas, que é a oração dos salmos, né? É a oração que Jesus fazia. Jesus rezava com os salmos, né? Como judeu. E os padres, os consagrados, é dividido por tempos. É muito bonito. Você que não conhece, por momentos no dia, né? Desafio você a conhecer. Tem a oração da manhã, com 3 salmos, com uma leitura, com as preces, que é chamado laudes. A oração da tarde, que é da noite, da tardinha, assim, que é as vésperas. A da noite, que são as completas, que é a oração das completas, melhor dizendo, né? Então, eu amo os salmos, eu me habituei a rezar com os salmos, né? Eu amo os salmos. E nós vamos entender que os salmos são fonte de sabedoria para que nós enfrentemos as crises, as provações, as perdas, como a Val trouxe a história aqui dessa moça, né? Não me recordo o nome, se a Val lembrar, que perdeu o pai e a mãe de Covid. Eu perdi o meu primo nessa madrugada, o Márcio perdeu o seu pai, né? Nós também vivemos essas realidades, gente. Não dá para dizer, não é o fato de ter fé que vai fazer a gente deixar de ser humano, né? Deixar de perder, deixar de enfrentar lutas. Só que isso não nos define, porque os nossos olhos estão voltados para o alto. A gente tem esperança em Deus. Mesmo diante da perda, do fracasso humano, os nossos olhos estão voltados para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Então, antes de ler, eu quero convidar, como eu e a Val fizemos semana passada, Paula, todo dia eu trouxe uma frase. E hoje eu já separei a frase de hoje. Eu quero pedir para que vocês repitam depois de mim, por gentileza. Em Deus eu me refugio, Ele me livra do mal. Em Deus eu me refugio, Ele me livra do mal. Olha, o ensaio foi mais ou menos. Vamos para valer agora. Em Deus eu me refugio, Ele me livra do mal. Em Deus eu me refugio, Ele me livra do mal. Então vamos ler o 46, versículos 1 e 2. 1 é só a introdução, né? É no 2A, na verdade, o que eu quero. Eu tinha falado 1A, mas é no 2A porque o 1 é a introdução, tá? Desculpa o pessoal do Master. Ao maestro do coro, Cântico dos Filhos de Coré, para soprano, é o primeiro versículo. Então isso aqui é a introdução. O que isso quer dizer? Que é um cântico de louvor que foi escrito pelos filhos de Coré, ou Corá, também uma tradução possível, para ser executado pelos levitas para os sopranos, ou seja, num tom agudo, para manifestar a glória de Deus. Como o Aleluia de Handel, por exemplo, que depois foi readaptado por Mozart, que é fantástico, que no momento da Aleluia, da glória, chega naquele agudo fantástico, né, que só sopranos conseguem cantar. Então era mais ou menos isso. Aí entramos no versículo 2a. Deus é para nós refúgio e força. É só isso hoje. Essa primeira parte. Deus é para nós refúgio e força. Vamos parar aqui. Esse é o versículo de hoje. E você vai ver, você vai, tenho certeza, se surpreender, filho amado, filha querida, com a profundidade desse meio versículo. Deus é para nós refúgio e força. Outras traduções, que eu até gosto mais, Deus é para nós refúgio e fortaleza. Guarde essas duas palavras, refúgio e fortaleza. O que a Bíblia, o que o Salmo quer dizer
quando ele fala que Deus é para nós refúgio e fortaleza. E veja bem, esse salmo foi escrito, como a grande maioria dos salmos, em um contexto, para um contexto de celebração, sim, mas depois de uma grande provação, ainda no meio da grande provação, né? Os estudiosos têm dúvida, não conseguem situar em que período específico foi, mas todos chegaram ao acordo de que foi numa guerra, num momento de grande livramento, que o salmista escreveu isso aqui. Ou seja, escreveu no meio de uma provação, escreveu no meio de uma crise. E quantos de nós estamos inseridos nesta mesma realidade de crise e provação? São as perdas que atingem a todos e cada um de nós, é a crise sanitária e humanitária implantada pelo Covid-19, né? Muitos lugares sem UTI, enfim, é a crise financeira, são as crises pessoais. Digas de passagem que desde o pecado original, nós vivemos uma crise interna. O ser humano, todo ser humano nasce com essa crise, com essa divisão interior, consequência do pecado original, com essa concupiscência, com essa má tendência, concupiscência é a linguagem agostiniana, né? Essa má tendência. Desde o pecado original, nós vivemos em crise. Existe uma crise dentro de nós. Tanto que São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, disse, às vezes eu não faço o bem que eu quero, e eu faço o mal que eu não quero. Nós estamos divididos. Existe uma crise. Adão e Eva foram criados perfeitos para viverem num lugar harmônico, né? Mas com a queda original, se sucedeu várias crises. A primeira entre os dois, um culpando o outro, depois entre os filhos, um irmão matou o outro. Até tudo que a gente entende. Isso é uma linguagem teológica, eu não vou nem aprofundar nessa questão, né, de Adão e Eva, mas só para a gente entender que existe uma divisão dentro de nós. Mas a Bíblia está dando uma resposta justamente nesse quadro, para essa situação de crise. Deus é refúgio, Deus é fortaleza. Vamos entender o que isso significava. A palavra refúgio no hebraico com o qual foi escrito, o hebraico antigo, era mahasser. Era um termo que poderia ser traduzido como um abrigo. Refúgio era um abrigo, mas que tipo de abrigo no contexto bíblico? Veja só, era um abrigo para uma ameaça ou algo muito perigoso. Era um abrigo para uma ameaça física, por exemplo, como buscar refúgio de uma tempestade, abrigo diante de uma tempestade, abrigo diante do sol ardente, e lembre-se que nós estamos no Oriente Médio lá, né? Então o sol ardente é ardente mesmo, né? Era uma proteção contra os inimigos, os adversários. Em outros casos, era uma proteção contra uma ameaça espiritual ou emocional, um refúgio contra a vergonha, contra a tristeza, contra a solidão, contra o medo, contra a depressão. Então a Bíblia está dizendo, Deus é um refúgio, é um abrigo para você se refugiar, sabe? E ali não ser atingido por esses perigos físicos, emocionais, espirituais, por essas crises. Então é como se a Bíblia estivesse falando, olha, Deus tem capacidade de abrigar você no meio da tormenta. Deus tem capacidade de esconder você debaixo das asas dele, no meio da tempestade. E olha, no Antigo Testamento, os abrigos eram sempre em rochas, fendas nas rochas, em cavernas, né? Tanto que Davi se abrigou numa caverna para fugir de Saul. Depois Saul acabou indo lá na caverna, a gente sabe aquela passagem, né? Então, esse abrigo era para nos defender de elementos hostis, né? Naquela época era fenda na rocha. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, os modernos bunkers, né? Em vários lugares de guerra, que é aquele lugar subterrâneo hiperprotegido, abrigo subterrâneo contra bombas, né? Mas olha só, a Bíblia está dizendo, Deus é um abrigo. E é um abrigo que você precisa. É o abrigo capaz de te dar todo o sustento que você precisa para você não ser engolido pela tempestade, pela crise. Essa palavra que eu citei aparece 45 vezes nos Salmos, a palavra abrigo, a menção de que Deus é abrigo, né? Isso é para consolar a gente. Isso é para consolar a gente. E é claro que a gente precisa de um abrigo forte, né? Imagina se no meio da tempestade você se refugia numa casa feita de papelão. Não vai dar certo, né? Mas se você se refugia numa casa com alicerces fortes, ah, meu amigo, pode soprar o vento, pode cair as águas, você vai estar seguro. A gente consegue pensar muito bem nisso aqui, quando você lembra, qual foi a última vez, filho, filha, que você enfrentou uma tempestade, uma grande chuva, por exemplo? Quem já teve a oportunidade de estar no mar e enfrentar uma chuva, uma tempestade? Eu estive uma vez, numa embarcação não muito grande, num outro país até, a embarcação era média, né?
e veio aquela chuva. E sabe quando eu fiquei lá fora um pouco, quando a chuva começou, sabe quando aqueles pingos vêm que parecem facadas assim, né? Pontadas em você, pingos fortes, e aquele mar assim, agitado e o barco balançando muito, né? Eu confesso que eu não tenho muita experiência com esse tipo de coisa, eu não cresci no litoral, etc. Então eu fiquei muito amedrontado, muito. Aí o capitão falou no anúncio que tinha lá, não, fiquem tranquilos, isso vai durar aproximadamente 20 minutos. E durou mesmo 20 minutos, mas 20 minutos que para mim pareciam 4 horas. Não, padre não tem medo. Não sei, fiquei com medo mesmo, né? Com bastante medo. Foi uma situação difícil, não é? A gente percebe a importância de um abrigo seguro nesses momentos. Porque por mais que passou a tempestade, eu só fiquei em paz quando eu pisei o solo firme, a terra firme e estou livre. Você percebe a importância do abrigo, por exemplo? Esses tempos atrás, eu estava na estrada, numa rodovia, com muitas carretas, e começou uma chuva. Gente, com certeza vocês aqui na Dutra já pegaram, que é a rodovia federal que passa aqui a poucos quilômetros aqui, poucos metros quase de onde nós estamos, né? Eu peguei uma chuva, mas uma chuva. Gente, e eu não conseguia ver meio metro à minha frente. E eu fui tentado, eu falei, vou parar o carro. Mas daí, eu sou filho de caminhoneiro, né? Graças a Deus, cresci com experiências de estrada. Meu pai tinha bastante, tem, né? Um ótimo motorista. Falei, não, eu não posso parar aqui. Porque aqui não é um abrigo seguro, não tem visibilidade. Porque se eu não estou vendo, as carretas que estão vindo atrás também não estão vendo. Eu posso parar no acostamento, vem uma carreta e bate em mim, vai ser, né? A tentativa de consertar vai ficar muito pior, né? Então eu só posso parar no meio da tempestade se for num abrigo seguro. Senão eu vou ser atropelado. Senão vão bater em mim, sabe? Aí lá na frente eu achei um abrigo seguro, entrei num posto de gasolina, de óleo diesel, parei lá, esperei a chuva passar. Isso também é muito forte para mim e para você, né? Para a nossa vida. Não pare na pista, é proibido estacionar, a não ser que seja em um abrigo seguro, a não ser que seja no refúgio poderoso que é Deus. Filho, filha, Deus é um refúgio poderoso para você, é você mesmo. Você que perdeu alguém que você amava, como eu que perdi o meu primo, que eu amo muito, o André. Você que perdeu um pai, uma mãe, como o testemunho que nós ouvimos aqui. Você que faliu, que está desempregado. Eu não sei qual é a sua tempestade hoje, mas é para você essa palavra. Você que está na depressão, enfrentando a ansiedade descontrolada, você que desistiu de viver, desistiu de lutar pelo seu filho nas drogas, desistiu de lutar para ser feliz, porque parece que você não foi feito para ser feliz, não foi feita para ser feliz, esses pensamentos vêm à sua cabeça, esses absurdos, porque nada dá certo para você, porque o seu casamento está indo de mal a pior. Olha, é proibido parar na pista, não pare na pista, só pare no abrigo seguro que é Deus. Só pare se for para se refugiar em Deus. Mais forte que qualquer bunker, mais forte que qualquer buraco na rocha, fenda na rocha, caverna, é o Deus de Jacó, é o teu Deus poderoso. Deus é refúgio. Mais uma vez eu te pergunto, qual é a sua tempestade de hoje, filho, filha? Dê nome a ela agora. Tudo bem, talvez você não esteja passando por nenhuma. Eu entendo, como eu disse, eu não quero fazer um discurso só para quem está sofrendo. Mas olha, por mais que você não tenha ainda perdido ninguém, não esteja sofrendo financeiramente, a insegurança que esse tempo gera, a incerteza diante do futuro, isso é uma crise. E se você não se refugia no abrigo seguro que é Deus, isso pode dominar você. Pensamentos de insegurança, de medo, de incerteza. Quanta gente dormindo mal, meu Deus. Quanta gente dominada pelo desespero. Talvez você hoje, filho querido, filha amada, esteja assim dominado por esse medo, essa afobação. Calma. Está chovendo forte? Está sendo como facadas na sua pele essa chuva, esse pingo forte? Você pode descansar sim, só não no meio da pista. Descansa em Deus. Deus é o teu abrigo, é o teu refúgio seguro, sabe? E olha só, é interessante perceber que esse verbo, o jeito que ele estava flexionado ali,
ele não significa que Deus é um refúgio porque nenhum perigo, nenhuma ameaça vai acontecer na nossa vida. Não é isso, gente. Eu repito, a nossa fé não vai impedir a gente de ser humano. Todo ser humano sofre. Todo ser humano perde, todo ser humano envelhece. Sabe, eu fico admirado, me perdoe a sinceridade, às vezes nesse tempo parece que as pessoas gostam de ser enganadas. Parece que as pessoas gostam que você poste assim, tudo vai dar certo, aí milhões de curtidas. Agora se você posta, vai dar certo se você fazer o certo. Ah, tem 5. Gente, eu vejo tanta gente pregando sobre a prosperidade, só que eu vejo pouca gente pregando sobre Jó. Será que Jó, o livro de Jó não está na Bíblia desse povo que fala só de prosperidade? Será que a história de Jó não está lá? Meu irmão, Deus é maravilhoso, Ele é refúgio, só que nós vamos sim enfrentar tribulações. Eu não quero ser desonesto com você, porque se eu como padre, hoje for desonesto com você, lá na frente você vai entrar numa crise de fé contra Deus. É como um padre amigo meu que esses dias a criancinha, ele trabalha numa escola, né? A criancinha chegou nele e disse assim, padre, meu pai foi preso. Eu vou rezar agora, se eu rezar, Deus vai tirar ele de lá, né? Aí o padre, tadinho, com o coração na mão, se fosse eu também, acho que ia embargar a voz, e os olhos lacrimejarem na hora, né? Aí o padre foi muito honesto, falou, olha filha, seu pai está lá, porque aconteceu alguma coisa que ele fez uma escolha que não foi tão boa, sabe? Ele está lidando com a consequência de algo que ele escolheu. Tem que explicar para a criança por quê. Não é uma brincadeira, não é um desenho. O pai dela está preso, ela tem que saber por quê. Claro, o padre foi usando figuras que ela pudesse entender, né? Historinhas, analogias com criança, não dá para você falar como você fala com adulto, óbvio. E ele disse assim, sim, vamos rezar para Deus proteger o seu pai. Mas eu não sei se o teu pai vai sair hoje se nós rezarmos. Mas mesmo assim a gente precisa rezar. Ele foi explicando para a criança, né? Porque a oração faz a gente ser amigo de Jesus e Jesus vai fortalecendo a gente para lidar com a saudade do papai, né? Eu não posso ser desonesto com você. Fico admirado, tem muita gente pregando, olha, vem para a igreja, receba o Espírito Santo para você ser rico, para tudo dar certo. Tudo bem, gente, Deus abençoa sim. Mas eu pergunto, o livro de Jó foi rasgado, arrancado da Bíblia desse povo? Tem que falar sobre Jó também. Jó é o exemplo do justo que viveu provações. E Deus não deixou de ser o refúgio dele. É claro que é uma linguagem metafórica. O livro de Jó foi feito como uma novela bíblica, né? Era muito comum esse gênero literário na época. Mas ele mostra o justo, o drama do justo que enfrenta lutas e provações. Mas Deus foi o refúgio de Jó. Deus foi o abrigo de Jó, sabe? Deus foi o descanso de Jó no meio da tempestade. Quando ninguém entendeu Jó, Deus entendeu e fortaleceu Jó para ele prosseguir na sua missão, sabe? Então, é preciso entender que Deus é o nosso abrigo, que está sempre lá, nosso refúgio. Só que outra coisa que esse verbo no hebraico também subentende ali no contexto da época é o seguinte, que não é um abrigo estático, é um abrigo que você só recebe os benefícios dele se você o buscar. Ou seja, não adianta falar a palavra abrigo para o abrigo vir até você. Esse verbo, o jeito que ele estava flexionado no hebraico antigo, na Bíblia, no Salmo 46, significava que você tinha que sair de onde você estava e ir até o refúgio, e ir até o abrigo. Ou seja, não era uma atitude passiva, mas ativa. Eu preciso ir até esse refúgio, né? Eu preciso escolher me refugiar em Deus. Deus deu a ordem para Moisés, quando ele estava estabelecendo ali as tribos em Israel, antes de o povo entrar, claro, né? Porque Moisés não entrou na Terra Prometida. Deus deu a ordem, depois Josué executou, de construir as cidades fortificadas, né? As cidades refúgio. Mas era preciso ir até aquelas cidades para ficar, de fato, refugiado, né? Então, é preciso buscar a Deus. O que é ter Deus como refúgio? Filho, filha, é saber se esconder em Deus nas situações concretas do dia a dia. Por exemplo, você tem que hoje resolver algo difícil no seu trabalho. Você é um patrão, um empresário ou um colaborador, um funcionário. Você tem que resolver algo difícil. Às vezes tem coisas que a gente tem que resolver. A gente tem que agir. Não dá para protelar. Você tem que corrigir um funcionário, você tem que corrigir um filho, você tem que ter uma conversa difícil com seu marido que não gosta de ter conversas difíceis, que às vezes é evasivo. Você tem que corrigir algo, você tem que fazer algo desgastante. O que é se refugiar em Deus? É nesses momentos buscar discernir qual é o pensamento de Deus para essa situação.
É nesses momentos buscar discernir o que a palavra de Deus fala sobre isso. É nesses momentos parar, rezar e buscar força, inspiração, coragem, direção em Deus. Isso é ter Deus como refúgio. Eu respiro, paro e busco resolver o que eu preciso resolver, porque, como eu disse, tem coisas que você precisa resolver. A vida não para, por exemplo, essa menina, essa moça que perdeu o pai e a mãe. A vida continua, talvez ela tenha filhos que precisam dela, e mesmo quando o pai e a mãe morrem, a vida não para. Alguém tem que ir lá comprar o caixão, alguém tem que resolver os BOs. Eu já resolvi de um familiar meu, um primo meu que morreu de acidente em 2006, eu morava aqui na Canção Nova, ele morreu aqui perto. Eu fui no IML reconhecer o corpo, o Cleverson, de saudosa memória. Eu fui comprar as roupas para o meu primo ser colocado dentro do caixão. Você tem que lidar com a situação. A vida não para. A vida não para. Tenha você perdido pessoas, esteja você em depressão, esteja você desempregado. Eu sei que tem muita gente desempregada, são mais de milhões de desempregados no Brasil, pessoas passando necessidade, só que a vida não para. Você precisa lutar agora com as suas condições. Talvez a sua vida não é a ideal, mas é a real, é a que você tem. Luta, levanta, é proibido estacionar no meio da pista. Busca refúgio em Deus, é para você mesmo que eu estou falando. Busca refúgio em Deus, agora. Faça uma oração, busca entender o que Deus pensa sobre essa situação. Busca entender o caráter de Deus para solver, para ter resolução dos problemas. Isso está na palavra. Busca, sabe? Refúgio em Deus é uma atitude ativa. É uma atitude ativa, não é uma atitude passiva. Não é ficar esperando cair do céu. É você agir a partir de Deus. E como eu disse, a vida da gente não para, sabe? Mas mesmo no meio da tempestade, é possível você descansar no abrigo que é Deus. Mesmo no meio dessa luta para salvar o teu casamento, mesmo no meio dessa dor da perda de alguém, mesmo no meio dessa depressão que te faz não querer sair da cama, dessa ansiedade, mesmo no meio dessa dificuldade financeira, Deus não te abandonou, muita gente está passando luta. Levanta agora, descansa em Deus, aprenda a descansar, não a desistir. Descanse, não desista. Se refugie em Deus. E olha só, em termos de praticidade, o abrigo que Deus nos oferece, o refúgio, às vezes vem através de pessoas, você sabia? Um amigo, um familiar que te ajuda, que te corrige, que te dá uma cesta básica quando você está em necessidade. Às vezes, esse abrigo vem através de uma mudança na sua vida que Deus permite acontecer. Às vezes esse abrigo vem através de uma providência que acontece. Providência que acontece quando Deus dá alguma coisa, mas providência que acontece também quando Deus tira, sabe? Quando Deus permite que algo vá embora da nossa vida. É difícil perder quem a gente ama, coisas, né, gente? Não é fácil. Mas as coisas um dia vão embora, nós um dia vamos embora. Por isso que a gente tem que praticar o desapego e cada vez mais firmar o nosso coração em Deus. Firmar o nosso coração em Deus. Como diz aquela história de uma pessoa do ocidente da Inglaterra que foi visitar um grande sábio chinês e ele viajou quilômetros para encontrar o sábio chinês. De repente ele chegou e viu que o sábio chinês morava numa tenda que só tinha um paninho para ele dormir no chão, não tinha nada. Aí o estrangeiro, né, o ocidental, chegando lá, falou: nossa, sábio, você não tem nada aqui nessa tenda? Como você vive aqui? Aí, de repente, o sábio olhou para as mãos do ocidental e viu que só tinha uma malinha pequena. E falou assim: não, você também não tem quase nada aí. Ele falou: é porque eu estou de passagem por aqui, sábio. O sábio olhou para ele e falou: eu também. Estou de passagem por essa vida. Estou de passagem por aqui. Aí ele já, opa, vi que o homem é sábio mesmo, né? Claro, a gente precisa de muita coisa para ser feliz, a gente tem que amar e ser amado, mas a sabedoria consiste em cada vez mais firmar o coração em Deus, que não passa, que não morre, que é eterno, e ir praticando o desapego, o amar sem possuir. É claro que a gente vai sofrer quando a gente perde, mas se o nosso coração estiver cada vez mais abrigado, refugiado, centrado em Deus, a gente vai passar pelo sofrimento, sim, que não tem como perder sem sofrer, mas o sofrimento não vai nos destruir, não vai nos desesperar, não vai nos dilacerar, porque o nosso alicerce forte diante da tempestade, nosso refúgio é Deus. Então vamos agora para a segunda imagem, para a segunda palavra que o Salmo 46, versículo 2, parte A, nos diz. Deus é a nossa fortaleza. Olha só,
Deus é a proteção que eu preciso contra o mal e o perigo. O que significava fortaleza? Misgav, em hebraico. Queria dizer o seguinte: um lugar de proteção contra perigos de morte. Um lugar fortificado para eu me proteger do exército inimigo. Um lugar de defesa, uma torre forte, uma cidade murada e bem defendida. A palavra fortaleza traduz a ideia de força, poder. Naquela época era muito comum, as cidades eram construídas em lugares altos, que é mais difícil de ser atacado. Se ela está no vale, o inimigo vem com flecha, com tudo e já destrói, né? E eram construídas nos lugares altos e com grandes muros, grandes muralhas, eram fortalezas, né? Porque era uma época muito hostil, muitos inimigos, muitos exércitos inimigos, né? Então, tinha só uma fenda na muralha para os arqueiros ficarem ali, jogando as suas flechas, né? Atirando as suas flechas contra o exército inimigo. Então, o Salmo está dizendo, Deus é sua fortaleza. Por quê? Porque existem inimigos. Inimigos fora, inimigo de uma doença, inimigo de uma perda. Existem inimigos dentro, o meu pecado, a minha natureza decaída, a minha má tendência, a depressão, a ansiedade, o pânico. Mas Deus está dizendo, eu sou a sua fortaleza. Eu sou o poder. Fortaleza, no contexto bíblico aqui, tinha a ver com poderio bélico. Tinha a ver com um lugar quase que impenetrável, né? Ou seja, pode vir com o seu exército, para você entrar aqui não vai ser fácil, não. Tanto que naquela época, muitas vezes o exército inimigo conseguia vencer quando ele comprava alguém ali do reino que ele estava atacando, subornava para essa pessoa, de noite, de madrugada, abrir o grande portão da fortaleza para então o exército entrar. Ou como na época do cavalo de Troia, né, a história do cavalo de Troia, que entrou o exército ali dentro daquele cavalo de madeira, né? Mas era muito difícil. Então o Salmo está dizendo, Deus é a sua fortaleza. Mas as fortalezas humanas ali, as cidades muradas, elas não eram impenetráveis. Acabava tendo, né, gente, um defeito, uma falha ali, né? Uma falha humana, como alguém que abria. Mas o Salmo está dizendo, Deus não. Deus é uma fortaleza impenetrável. E Deus é uma fortaleza, é uma defesa impenetrável. Sabe? É uma defesa segura. Olha, Deus é uma defesa impenetrável para você. Mais uma vez eu digo, isso não quer dizer que você e eu não vamos enfrentar batalhas. Isso não quer dizer que eu e você não vamos enfrentar lutas. Mas Deus está dizendo, eu sou a fortaleza que você precisa. Eu sou a proteção para a sua vida, para a sua alma. E mais uma vez, o estar dentro dessa fortaleza que é Deus, exige de nós. Não é passivo, é ativo. Você entra na fortaleza, você entra na cidade murada quando você age. E a vida de oração da gente, ela não é feita das coisas que a gente pensa e fala, como dizia o Ricardo Sá, mas ela é feita das coisas que a gente faz. Aí eu penso em Deus, o diabo também pensa. Aí eu ouço música, isso não é oração. Oração é ato, é pegar o rosário e rezar, pegar a Bíblia e ler, é colocar o meu joelho no chão e falar com Deus, é ir à missa e comungar, é estar diante do Santíssimo, meia hora que seja diária em adoração, é receber os sacramentos, é confessar. Isso é vida de oração. Do contrário, é só autoajuda, é só pensamento positivo. Mas o entrar na fortaleza não é um pensamento positivo, é uma atitude. Eu entro. E onde a fortaleza ficava? Na cidade alta, na montanha. Sabe, isso é significativo para nós. Mostra para nós que vai exigir ascese, esforço da nossa parte, subir para a fortaleza, entrar na fortaleza que é Deus. Deus quer comunicar o seu poder, a sua força para nós, nos tornando firmes. O dono da fortaleza é o forte com F maiúsculo, o forte por excelência. Ele quer comunicar a sua força para mim e para você. Ele quer, mas eu preciso subir a montanha. Todos os dias. Isso aqui é um exercício diário, filho, filha. Para eu me abrigar em Deus, para eu entrar na fortaleza que é Deus, eu preciso subir a montanha, eu preciso me esforçar. Eu preciso deixar Deus comunicar o seu poder para mim, sabe? E eu entro na fortaleza através da minha vida de oração. Eu entro na fortaleza me alimentando de coisas boas. Do que você tem se alimentado? Não estou dizendo fisicamente, gastronomicamente falando, mas nas suas emoções. O que tem alimentado as suas emoções? Tem muita gente desesperada, com medo, angustiada, porque só está vendo notícias ruins. Me perdoe, vendo programas que são um desserviço, novelas com antivalores, que destroem os valores bíblicos do início ao fim. Do que você está se alimentando?
Se alimente de coisas boas, se alimente de coisas do céu, se alimente de Deus, se alimente daquilo, filho amado, filha querida, que te coloca dentro da fortaleza que é Deus. Se você só se alimenta de coisas ruins, de músicas com antivalores, de notícias ruins, o desespero vai tomando conta de você. São aquelas vozes que vão falando, olha, está tudo perdido. Olha, não adianta. Eu não sei qual é a situação que você vive hoje. Talvez você está realmente cansado, cansada. Você se sente lutando sozinha, cuidando desse idoso, dessa idosa. Você se sente lutando sozinho para proteger a sua família, os seus filhos não estão nem aí, não usam máscara, sai de qualquer jeito. Você se sente sozinho trabalhando e cada vez mais explorado pelos seus patrões que exigem de você, que não agem com você de maneira humana, te dão trabalho até no domingo se você deixar. Talvez você se sente esgotado, porque você era um profissional liberal, você vendia coisas na rua, você sobrevivia vendendo coxinhas, vendendo pastéis, e hoje não te deixa mais fazer isso. Você está desesperado. Calma, não para na pista. Busca refúgio em Deus. Faz uma oração agora, que Ele vai mandar o abrigo através de pessoas, sim. Ou Ele vai te dar ideias, porque nem sempre as pessoas vêm bater na nossa porta, eu vim aqui te ajudar. Mas às vezes Deus nos inspira. Comece fazendo isso. Busque tal pessoa, ligue para fulano, comece fazendo um trabalho totalmente diferente. Padre, mas eu sou um advogado. Talvez é a hora de você começar a fazer doce artesanal e vender, não sei. Reze que Deus vai te inspirar. De Deus você pode esperar coisas boas sempre. E como eu disse no início da nossa frase, em Deus eu me refugio, Ele me livra de todo mal. Talvez você está realmente cansada, talvez você está insegura, perdida, confusa, depois que essa pessoa morreu. Mas não para na pista. É uma ordem de Deus para você, para mim, filho querido, filha amada. Não estaciona na pista. Só para no refúgio seguro, senão a carreta vai passar por cima de você. E você não quer isso, nem Deus e nem eu. Sabe? E tem um abrigo seguro, tem um refúgio. No Brasil, infelizmente, nós não chegamos ainda nesse ponto, mas existem vários lugares, como países na Europa e nos Estados Unidos, nos quais existem de tempos em tempos abrigos ali, refúgios, para os caminhoneiros principalmente pararem e descansarem. Eles não podem dirigir, acho que mais de 4 horas, 5, não sei, sem descansar. Na Itália é muito assim, nos países europeus. Então o cara dirige 5 horas, é obrigatório, por lei. Ele para naquele refúgio, ele desliga o caminhão, fica ali um pouquinho, mexe no celular, se for cristão, reza, se Deus quiser. Né? Então, Deus é esse refúgio. Talvez você está dirigindo há 15 horas na vida, né? Usando a metáfora aqui. Para, calma hoje. De Deus você pode esperar coisas boas. Você não está sozinho, Ele é o teu refúgio que te livra do mal. Calma, descansa nele hoje. Entra nessa fortaleza. Entra nesse abrigo seguro. E deixa Deus cuidar de você. Eu gosto tanto daquela imagem, tem uma imagem tão bonita de Jesus com uma ovelha assim, você que está no rádio não pode ver o padre fazendo o gesto, pelo rádio, né? Ou Jesus com uma ovelha no pescoço, uma ovelhinha, como o pastor às vezes levava a ovelhinha na época de Jesus para cuidar. A ovelhinha que tinha machucado a perna, aí o pastor leva assim no ombro, no pescoço, levava, né? E levava até o lugar onde ele tinha ali, na época eram as ervas medicinais, as coisinhas, e lá ele curava, como diziam os antigos. A minha avó falava, vem aqui para eu curar esse seu machucado. Não é que ela ia curar com poder miraculoso, era a maneira dela dizer que ela ia passar cuidar né, da ferida ali, né? Então, às vezes Deus quer que você se refugie nele, para ele pegar você no ombro assim, como uma ovelhinha, levar você lá para a tendinha e curar as suas feridas. Mas Deus cura mesmo, né? Curar as suas feridas, jogar azeite e óleo sobre a ferida aberta, a ferida da traição, a ferida do se sentir impotente. Quando a gente está desempregado, não tem como cuidar da família, a gente se sente impotente, né? É humilhante. Mas Jesus entende você. Deus é teu refúgio e fortaleza. Ele está dizendo, vem para a minha tendinha, deixa eu curar suas feridas, deixa eu levantar o seu ânimo. Você que pecou e está desanimado porque você não tem força para vencer esse vício, não se desespera. Deus continua no trono. Ele vai vencer esse vício em você. Esperança, olha para o alto. Deus é refúgio e fortaleza. Veja bem, é só a metade do primeiro versículo da semana. Você não imagina o que essa semana com o Salmo 46 vai trazer para nós. É o Salmo 46 essa semana. Você vai ver que lindo. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Muito obrigado, Senhor. E eu te peço, Senhor, dá-nos a graça de nos refugiarmos, de nos abrigarmos em Ti nesse dia, nesse primeiro dia da semana, primeiro dia civil.
Dá-nos a graça de entrarmos na fortaleza que é o Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Nós escolhemos subir a montanha e entrar na cidade murada, na fortaleza que é o Senhor. Nós escolhemos nos abrigar em Ti, Jesus, no meio da tempestade. Nós escolhemos nos esconder em Ti, no meio do furacão, da tormenta, Senhor. Nós não estamos sós. Essa é uma atitude ativa, não passiva, e nós tomamos hoje a decisão, a atitude. Decidimos entrar no refúgio, decidimos nos esconder na fortaleza. Sim, Senhor, vem sobre nós. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu amor, o Teu Espírito Santo nessa manhã. Cura, Senhor, as nossas feridas mais íntimas, a ferida da rejeição, do abandono, da traição. Cura, Senhor, a ferida da impotência, da revolta que sentimos pelo desemprego, pela falta de recursos. Retira do nosso coração o desespero e não nos deixa parar na pista, Senhor. O Senhor me dava essa imagem de um carro parado no meio da pista, com o retrovisor não, desculpa, para-brisa, né? O limpador de para-brisas ali funcionando numa grande chuva e o carro parou no meio da pista. O Senhor me dava essa imagem e me revelava que isso representa muitas pessoas. Você tinha parado no meio da pista. Você tinha parado no meio da rodovia porque está chovendo. Mas filho, filha, Deus hoje está te dando essa ordem, é para você. Ele está dando essa ordem. Liga esse carro e anda. Lá na frente você vai parar no abrigo que sou eu, no lugar certo, não no meio da pista. Não para de lutar. Esse carro estava parado e Deus está dando essa ordem. Liga esse carro e sai do meio da pista. Ainda está chovendo sim, mas eu sou o teu refúgio. Ainda está chovendo sim, mas eu sou o seu abrigo, a torre forte que te dá sustento e segurança. Ainda que venham os inimigos, o sol escaldante, a chuva torrencial, eu te protegerei, diz o Senhor. O Senhor está tocando muitas pessoas que estavam sentindo um profundo cansaço. O Senhor está refazendo a sua força. O Senhor está levantando pessoas desanimadas. O Senhor está tocando também pessoas que perderam entes queridos, amigos. O Senhor está dizendo, eu sou o teu refúgio. Você pode chorar, você pode sim sentir a revolta, o luto momentâneo, não tem problema, mas chora no meu colo. Se refugie em mim, eu sou tua fortaleza, ainda que você não entenda, eu continuo sendo bom, eu continuo sendo Deus, deixa eu te consolar. O Senhor está abraçando muitas pessoas nesse momento. O Senhor está consolando e curando muitas pessoas nesse momento. Eu confirmo esse consolo de Deus que chega no momento oportuno para tantos de nós. Você que agora sintonizou a canção nova, acompanhando o Sorrindo para a Vida, reza aqui com o Padre Adriano Zandoná e escutou essa oração e pediu esse socorro de Deus. Senhor, vem em meu socorro. Você disse isso. Senhor, eu preciso do seu socorro. Senhor, escuta a sua oração. Você que está em frente a um hospital, já ouviu o diagnóstico do médico e ficou atordoado. Escutou aí pelo celular, está ouvindo essa oração. O Senhor é teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Busque refúgio em Deus. Obrigada, Senhor, porque muitos nesta manhã estão conseguindo descansar em Ti. Precisavam desse descanso. Não um descanso que é de abandono, mas um descanso até ativo. Um descanso assim, em Deus confiante, mas que vai agir. Você que precisa ir trabalhar, mesmo com um diagnóstico aí de quem você ama. Você precisa ir adiante. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é muito claro para nós. O Senhor nos dá direções concretas. Hoje eu quero buscar esse refúgio no Senhor. Se você tem esse desejo, diga isso do fundo do seu coração, em voz alta, se você pode, na sua casa. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu abrigo. O Senhor é o meu abrigo. Aonde eu posso colocar a minha esperança. Onde eu posso colocar a minha esperança. Em Ti eu confio, Senhor. Em Ti eu confio, Senhor. Eu te busco, Senhor. Eu te busco, Senhor. E eu sei que o Senhor é o meu refúgio. Eu sei que o Senhor é o meu refúgio. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Onde posso apresentar minhas feridas? Obrigada, Senhor. A quem posso entregar a minha vida? Onde posso apresentar
minhas feridas. A quem posso entregar a minha vida? E a resposta está nesse salmo. Só em Deus encontro refúgio. Só em Deus encontro a paz. Só em Deus encontro refúgio. Só em Deus. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Só em Deus, só em Deus encontro refúgio. Só em Deus encontro a paz. Só em Deus encontro refúgio. Só em Deus. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. E eu agradeço a Deus por esse amor que nos visita nessa manhã. Você que nunca buscou refúgio no Senhor, mas nesta quaresma sentiu algo diferente, uma emoção, um desejo de ir atrás de Deus, teve vontade de voltar à missa, nem encontrou a igreja aberta, mas teve esse desejo. O Senhor visita o seu coração nessa manhã, porque você buscou refúgio nas drogas, no álcool, no jogo, mas o seu coração não descansou. E agora, em poucos dias já dessa quaresma, você percebe que a paz invadiu o seu coração, porque você buscou refúgio no lugar certo. Obrigada, Senhor. Todos nós que estamos agora reunidos, podemos ir agradecendo a Deus por estarmos em Deus. Obrigado. Podíamos estar em tantos lugares, estamos agora aqui rezando juntos. Obrigada, Senhor, porque nós temos onde buscar refúgio, e refúgio verdadeiro, refúgio seguro, refúgio em Deus. E Deus é assim, né? Quero agradecer a Deus por estar na igreja, por ouvir agora o sacerdote, Padre Adriano, e a palavra de Deus, né? O salmo tão bom, né? Até a música nos ajuda. Sim. Que a gente vai percebendo que o descanso em Deus, ele é um descanso ativo, né? Ele nos coloca com disposição para seguir a luta, porque a luta está aí, né, Val? Sim, a vida não para. A vida não para, é primeiro, 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 vida não para, é primeiro,